Saudações, cavalheiros, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Um Viking de Óculos. Vira e mexe a gente escuta falar em nomes que ninguém nunca viu mais gordo, né? São artistas e celebridades que só se tornam de conhecimento do público, né? Pelo menos do público mais sensato, quando eles fazem alguma coisa polêmica ou se envolvem em algum escândalo. E esse foi o caso dessa tal VTube. Eu nem mesmo sabia quem era essa garota, né? Essa mulher. E ela se envolveu em uma polêmica relacionada à promiscuidade, ficou com mais de 40 pessoas em uma festa e a mídia nacional deu uma atenção exacerbada para essa conduta dessa mulher, né? Além de ser um péssimo jornalismo, a gente vê que a qualidade do jornalismo no nosso país é muito ruim, né? Deixa muito a desejar. E a gente nota que esse tipo de cobertura serve, na verdade, para influenciar e alardear esse tipo de comportamento, né? Por mais que a gente note algumas nuances de reprovação em algumas mídias que divulgaram essa atitude dessa VTube, a gente sabe que, na verdade, a maioria aprovou ou tentou divulgar aquilo ali como se fosse algo natural, né? Vejam bem, sou mesmo, diz VTube após festa de GK. Gente, eu sou mesmo. Mas com ex de amiga não se brinca, ex teve história, teve amor. Então, por favor, querido, vamos ter senso, escreveu o Vi. Em uma outra matéria, uma tal de Nicole Baus, que eu também não sei quem é e nem tive, confesso, o interesse em pesquisar. VTube não deixou nada para ninguém, reclama Nicole Baus, sobre não beijar em festa. Solteira, desde o fim do seu casamento com Marcelo Bimbi, a modelo disse nos stories do Instagram: não deu tempo de pegar ninguém. Quando a gente olhava, a VTube já tinha pegado, foi babado. Falei até para a GK, na próxima tem que levar uns bofes a mais, porque a VTube fez a gulosa, não deixou nada para ninguém. Aí eu pesquisei um pouco mais, né, e eu notei aqui que ela também está envolvida em uma outra polêmica, que particularmente eu não sei a veracidade dessa história. Ela disse o seguinte, que foi quando era mais jovem, né, em seu novo livro intitulado Cancelada, e ela fala sobre a trajetória, reflete sobre a cultura do cancelamento e relembra traumas e situações delicadas que já viveu. Uma delas foi aos 16 anos, quando foi vítima durante uma viagem. Disse não diversas vezes, mas não foi o suficiente. E VTube confessa no livro que lamenta não ter falado sobre o assunto antes, mas explica que precisou de muito tempo para entender que a culpa não era sua. A culpa é sempre nunca, jamais da vítima. Naquela época, não tinha consciência de que não precisava de me envergonhar, e falou que é o tipo de coisa que a gente não esquece. Aí ela completou, disse que não chegou a denunciar o crime por achar que não conseguiria prová-lo ou receber apoio. E o rapaz, de acordo com ela, é uma pessoa pública e que trabalha no mesmo ambiente em que ela também trabalha. E até hoje ela diz, sou obrigada a conviver com um homem que porque trabalhamos no mesmo ambiente, o que me dá calafrios. Antes da gente discorrer a respeito dessas matérias que a gente leu aqui, a gente tem que se lembrar que, contrário a esse discursinho pronto, que é difícil denunciar, que a sociedade culpa a vítima, nós sabemos que é mentira, né? Que a sociedade sempre dá ouvidos à suposta vítima, mesmo quando ela não é vítima. E que a mulher que faz denúncias desse tipo é galardoada com oportunidades de entrar na política, de dar palestras, de ganhar dinheiro, de ser chamadas para reality shows. Então, na verdade, fazer uma denúncia dessas, a sua palavra não apenas tem valor, mas você abre um mundo de oportunidades, né? E algo que fomenta aí a indústria das falsas acusações. E eu coloquei essa matéria dela ter sido supostamente violada com esse comportamento dela, porque apesar de muitas pessoas não terem ciência disso, há uma forte relação entre a sexualidade exacerbada e abusos, especialmente na infância. Quando a pessoa sofre um tipo de moléstia aos 16 anos de idade, dificilmente aquilo vai causar dano no cerne da personalidade da criança, a ponto de desenvolver traumas ou transtornos de personalidade, né? Então, realmente eu não sei
se há uma relação muito clara, né, entre esses dois episódios, mas é sim um sinal vermelho, inclusive indicativo de transtorno de personalidade borderline e também indicativo de comportamentos hipersexuais na vida adulta, tá? E a gente vai discorrer um pouco mais a respeito desse tópico. Antes da gente ler esses artigos aqui, pessoal, a gente sabe que hoje fazer denúncia falsa é meio de ganhar vida, né? E eu vou ler uma matéria aqui que é relativamente recente, de uma escritora americana que pediu desculpas a condenar por engano um homem de 1981, tá? Anthony Broadwater passou 16 anos na prisão após uma condenação injusta que foi revertida na semana passada, tá? A matéria de dezembro de 2021, saiu dia 1º, então não tem tanto tempo assim. E diz o seguinte: a escritora americana Alice Sebold pediu perdão por sua participação na condenação injusta de um homem em 1981. Preso e condenado pelo crime, Anthony Broadwater passou 16 anos na prisão e, mesmo depois de cumprir a pena, continuou na lista negra de... Ele foi inocentado na semana passada após uma revisão do caso. E a escritora, né, depois de ter destruído a vida de um homem, ela simplesmente se desculpou, né? Algumas nem isso fazem, né? Mas na melhor das hipóteses é só você oferecer as suas condolências pelo sofrimento infligido na vida de um homem inocente, né? E dar as suas profusas desculpas, que fica por isso mesmo, né? As ordalhas e tribulações enfrentadas por esse homem na cadeia, o desalento, a humilhação, a desesperança, né? O sentimento de impotência, injustiça, impotência e humilhação, na minha opinião, são sentimentos que mais levam homens à loucura, né? E é justamente isso que esse homem deve ter enfrentado na cadeia. Todas as noites naquele buraco escuro, vendo literalmente o sol nascer quadrado, se é que havia alguma incidência solar na cela deste cidadão, deitando a cabeça no travesseiro e sentindo aquela sensação negativa, angustiante de saber que todo aquele inferno não era uma coisa apropriada, né? Afinal de contas, ele foi condenado injustamente. Para mim, se o cara é condenado injustamente, alguém tem que indenizá-lo pro resto da vida, né? E é muito problemático quando a gente fala do Estado indenizar a pessoa, que além de ser um processo muito vagaroso, o dinheiro do Estado é o nosso dinheiro. Então o Estado vai e condena um homem, quase sempre homem, né? Condenado injustamente. Coloca o cara para mofar atrás das grades, o cara perde a juventude, às vezes a vida inteira. Aí, quando ele sai, quando ele consegue uma indenização, o Estado paga, ou seja, é nós que pagamos pelas injustiças cometidas pelo aparelho estatal, né? Então é errado, a gente tem que arrumar novas formas de conseguir indenizar essas vítimas, né? Talvez essa própria escritora tenha os seus bens penhorados e dá dinheiro para ele, né? Mas enfim, esse não é o tema do nosso vídeo e é apenas mais uma das várias injustiças que acontecem com pessoas quase sempre do sexo masculino em uma sociedade supostamente patriarcal, né? E o cara foi até muito bonzinho. Broadwater disse, por intermédio de seus advogados, que está aliviado por ela ter pedido desculpas. Após a prisão desse cara, né, na delegacia, Sebold não foi capaz de confirmar que ele era o seu agressor. Ela identificou visualmente, mesmo assim Broadwater acabou sendo julgado pelo caso e condenado, com base no relato dela e em uma análise microscópica do seu cabelo. Consegue perceber que esse discurso da VTube é falso? O cara foi condenado unicamente com base no relato de uma mulher, né? Isso é mato, camaradas. A mulher dá um relato, aponta o dedo e aquele dedo tem o poder de assassinar uma vida, ainda que ele continue vivendo, né, atrás das grades. Porque quando se perde a liberdade, a reputação, a honra, a moral, quando se perde tudo, de que vale a vida, né? De que vale a vida quando não se tem mais nada? É um problema, né? Voltando ao caso aqui dessa VTube,
Um tal de psicólogo chamado Rafael Ribeiro, de São José dos Campos, ressalta que o comportamento da youtuber chama a atenção pelo excesso. Vejam bem, mas de modo geral é um tipo de comportamento que de certa maneira já foi normalizado por nossa sociedade, né? E infelizmente a normalização desse tipo de comportamento está relacionado, né, à revolução sexual, mães solteiras, mulheres que estão engravidando, não sabem quem é o pai do filho delas, crianças em lares em que vai haver rodízio de padrastos, tem efeitos negativos. E eu sempre falo que o preconceito, né, ele tem uma função social positiva. Antigamente, né, antes do século XIX, uma mulher com condutas similares ao da VTube seria considerada uma delinquente, tá? Nem uma pessoa acometida de distúrbios psiquiátricos. Então, as condutas libidinosas excessivas foram consideradas um problema psiquiátrico, que é o que eu acredito, né? Nós notamos isso com muita frequência em mulheres histriônicas, mulheres borderlines, mulheres que tiveram infâncias difíceis e que essas infâncias acabaram determinando comportamentos que são nocivos não apenas para a própria paciente, mas também para aqueles ao seu redor, né? Seja em um contexto social, familiar, laboral, né? Enfim. E um fato até bem curioso, pessoal. Eu vou até fazer um vídeo depois, falar por que eu sou um niilista em negação, né? Eu sou um niilista que rejeitou a ausência de sentido na vida, mas eu de fato acho que a lei do retorno é um verdadeiro coping. Vai ser um tema de um outro vídeo, tá? Eu acho que as pessoas têm uma dificuldade em aceitar que a vida é injusta e várias das red pills que a gente vai tomando, quando a gente começa a trilhar esses caminhos mais obscuros da sociedade, né? Seja a respeito da misandria, do comportamento feminino, da biologia feminina que é ginocentrista, das condenações injustas, né? Enfim, tem uma série de coisas aí, facetas obscuras da realidade, que quando a gente mergulha de cabeça, a gente nota que a vida é injusta mesmo, e o adágio que diz aqui se faz, aqui se paga, ele definitivamente não é verdadeiro, né? E quem gosta de psiquiatria, ou quem está mais familiarizado com os meus vídeos mais antigos, a gente sabe que as mulheres com um transtorno de personalidade borderline são altamente lesivas em um relacionamento, auto e heterodestrutivas, e na vara de família estão associadas a denunciação caluniosa, alienação parental, alta taxa de transmissão né? E qual que é a etiologia? Uma das várias etiologias que fazem com que a mulher desenvolva esse transtorno. É uma infância em que houve abuso sexual, tá? Se a gente parar para analisar, inclusive, os históricos dos psicopatas, a gente nota que boa parte deles teve infâncias abusivas. E tem até uma frase do Stephen Molyneux, que para quem quiser entender melhor, eu até sugiro uma palestra dele de mais ou menos uns 45 minutos, que se chama O Ciclo, né? Ele usa muitos dados para mostrar, né, pelo menos na minha interpretação dessa palestra, que esse ciclo da violência muitas vezes começa lá em cima com uma mãe que vai perpetrar abusos contra as crianças. A gente pode dar alguns exemplos. A gente tem inclusive um vídeo aqui da Mary Flora Bell. Quem não se lembra dela, é uma garota que cometeu uma série de atrocidades, e quando a gente tenta analisar a razão de ela ter desenvolvido esses comportamentos disfuncionais, a gente acaba chegando na infância, né? Vamos ler um trecho aqui. Mary Flora Bell é uma mulher britânica conhecida pelo doloso de 2 meninos, Martin Brown, de 3 anos, e Brian Hall, de 4 anos. Bell tinha 10 anos de idade quando matou Martin Brown e 11 quando matou Brian Hall. Mary foi condenada em dezembro de 1968, junto de uma cúmplice chamada Norma Bell. Apesar do nome, né, não havia parentesco entre elas. E a Norma foi absolvida após julgamento. Agora vejam bem, sua mãe era uma GP, usuária de substâncias ilícitas e alcoólatra, e teria tentado ceifar sua vida diversas vezes durante a infância. Ela também teria sido
pelos clientes de sua mãe. E em 2018, o ABC da Espanha descreveu que sua mãe havia vendido, a própria mãe vendeu a virgindade da filha quando ela tinha 5 anos de idade, né? Então a gente vê um passado altamente abusivo, uma criança que sofreu esse tipo de truculência na infância por causa da própria mãe, né? E depois acabou se tornando uma criatura criminosa, periculosa, abusiva e instável, né? É um problema. E isso me faz questionar, né, na verdade, se há realmente essa lei moral universal divina, né? Eu não acho que exista nada mais cruel do que uma criança sofrer esse tipo de coisa e, em vez de ela conseguir superar, desenvolver comportamentos abusivos, virar refém da própria personalidade e ainda ter a tendência de cometer aquele mesmo abuso que ela sofreu na infância contra os próprios filhos, tá? São estudos científicos que mostram que as crianças abusadas sexualmente têm alta tendência a abusar de outras crianças e dos próprios filhos no futuro, né? Contrário à crença popular de que a criança vai viver aquilo, vai ter aquele trauma e por ter um trauma daquele tipo, não vai continuar aquele ciclo, e é justamente o contrário. Então não tem essa, né, de aqui se faz, aqui se paga, a vida é injusta pra caramba. A pessoa sofre injustiça na infância e vira um adulto com psicológico totalmente destruído, né? Qual que é a justiça nisso, né? A não ser que a pessoa de fato acredite numa justiça pós-vida. Aí é religião, e eu de fato não vou entrar nesse mérito, né? Mas terrenamente falando, não há nenhum tipo de justiça de aqui se faz, aqui se paga e, né, de moralidade aqui nesse planeta. A vida é injusta e muitas vezes os maus perseveram, têm uma vida próspera, enquanto os bons acabam tendo destinos como esse, né? Não apenas dessa criança que foi violada e desenvolveu comportamentos abusivos, mas também desses moleques aí, né? Um deles não teve a vida ceifada apenas, mas ela pegou um objeto pérfuro cortante e fez um M na barriga do menino, né? Que justiça que ele teve? Nenhuma. E um outro caso que confirma o que o Stephen Molyneux falou, que se as mães e mulheres fossem mais gentis com as próprias crianças, nós não teríamos esse ciclo de violência exacerbado, inclusive de homens que crescem para cometer crimes e ceifar a vida de outras mulheres no futuro. E eu estou falando aqui desse caso super conhecido, que é o caso do maníaco do parque, né? Vamos dar uma lida rápida aqui. Francisco de Assis Pereira, também conhecido pelo pseudônimo Maníaco do Parque, é um assassino em série brasileiro. Francisco matou ao menos 7 mulheres e tentou assassinar outras 9 em 1998. Além desses crimes, o cara era literalmente e comia carne de gente, né? Então você vê a loucura desse indivíduo. E quando a gente tenta traçar a etiologia desse problema, quase sempre criaturas pavorosas, predadoras, como Mary Flora Bell em Maníaco do Parque, tiveram o quê? Uma infância abusiva. Vejam bem, Francisco de Assis Pereira tem em sua infância traumas como a maioria dos assassinos em série. Uma tia, uma mulher, uma tia materna, o teria molestado na infância e com isso ele teria desenvolvido uma fixação em seios. Já adulto, um patrão o teria seduzido, o que o levou a ter interesses por relações sexuais. E uma mulher, né, uma gótica, teria quase arrancado o seu membro fálico com uma mordida, fazendo com que ele tivesse medo da perda do membro viril. Vocês estão vendo que quem fez o Maníaco do Parque, um dos maiores criminosos da história brasileira, desenvolver essa personalidade enfermiça, perigosa e doentia, foram na verdade 2 mulheres e um homem que na verdade não é heterossexual, né? Mas o discurso é que o homem branco, heterossexual, cristão, é o predador da nossa sociedade. Então é complicado, né? Quando a gente tenta traçar a etiologia desses problemas, é quase sempre uma mulher, geralmente a mãe, que estraga a cabecinha da criança e faz ela se tornar esse tipo de criatura humanoide, né? Porque a Mary Flora Bell
e o maníaco do parque nem sequer podem ser chamados de seres humanos. Ainda que eles tenham um dia lá no passado, né, em épocas de outrora, terem sido, na verdade, as vítimas durante a tenra infância, né? Mundo justo, né? O mundo é muito injusto. Quem já está bem familiarizado com as pautas pertinentes à menosphere sabe o que é uma red flag, né, ou um sinal vermelho, que são comportamentos e atitudes que indicam que um parceiro, geralmente uma mulher, vai exibir comportamentos disfuncionais e você pode acabar tendo problemas, né, de vários tipos, infidelidade, fraude de paternidade, problema nas varas de família. E uma das maiores red flags é justamente uma infância abusiva, problemas com a mãe e... tá? Como a gente pode notar nesse artigo científico encontrado no National Center of Biotechnology Information, condutas relacionadas à ninfomania, né, que seria a hipersexualidade feminina, ou a satiríase, que seria a mesma condição mais masculina, tá? A gente não fala ninfomania para falar de homem, não. É ninfomania só sobre mulher, e homem a gente fala satiríase. Esses comportamentos, que são muito disfuncionais, especialmente em uma relação familiar e monogâmica, estão diretamente relacionados a infâncias abusivas, a negligência, a abusos físicos e também a sexo cibernético. E agora vamos ser francos, galera. Qual pessoa, né, que não pratica cibernético hoje em dia, né? Desde 10, 12 anos ele já está ali em sites, em bate-papo UOL, entrando em contato às vezes com profissionais da área pelo Instagram, muitas vezes uma criança do outro lado da tela do computador. E isso acaba com a mente da pessoa, como a gente vai ver na outra matéria, que a gente vai ler logo mais adiante, né? E isso aí acaba sendo muito injusto, né? E evocando reflexões, elucubrações filosóficas, especialmente naquelas pessoas que têm um senso de moralidade mais aquilatado, especialmente nos namorados e maridos que estão atualmente com uma parceira que sofre, tem oscilações de humor, problemas com autoflagelo, muitas vezes relacionadas à infância abusiva que ela teve, né? E eu entendo essa postura desses homens, só que o cara tem que entender que esse tipo de experiência na infância gera uma personalidade disfuncional que vai acabar afetando você também. Ah, mas ela merece uma segunda chance, ela não tem culpa da infância que viveu. Beleza? Mande-a para o psicólogo. Você não é psicólogo, você não vai corrigi-la e a tendência é que você fique mentalmente doente também, tá? Então, em vez de você tirar ela daquele abismo escuro que ela chama de mundo, em virtude das experiências passadas que ela teve, vão ser dois lá embaixo, vendo só o buraquinho da luz do sol lá em cima. Porque se há uma característica muito comum em mulheres disfuncionais, né? Lembrando que a disfuncionalidade está relacionada a essas experiências de infância, é justamente despertar o pior do parceiro. Conversei com um cara que namorou com uma histriônica, com uma borderline, e você vai ver, ele vai falar, eu adquiri os traços disfuncionais que a minha ex-companheira tinha, e ela despertou um monstro que havia em mim e que eu mesmo não sabia que era possível existir, né? Então é uma face horrenda, né? Todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. Mulheres disfuncionais, cluster B, e que exibem red flags, né? Inclusive essa que a gente está abordando aqui, ela tem a tendência em despertar o pior que há em você, né? Tem até aquela frase lá de Nietzsche, né? Que é algo assim, ao olhar muito tempo para o abismo, cuidado que o abismo pode olhar de volta para você. Ao lidar com monstros, tome cuidado para que você não vire um monstro também, né? Então se preserve mentalmente, cara. Tu não é psicólogo, tu não tem que ficar aí com uma mulher acabada psicologicamente e nem se responsabilizar pela infância que ela teve com as coisas que a mãe dela fez, né? Porque é muito comum essas mulheres com 17, 18 anos se interessarem por homens mais velhos, contar histórias tristes, fisgar o cara pelo sexo, porque elas são boas na cama, né? Até porque você tem que entender como foi formada a cabeça desse tipo de pessoa. Na fase mais vulnerável, que é a fase em que ela era uma criança, né? Em que ela deveria receber amor do pai e da mãe,
né, ela sofre um abuso desse tipo. Então ela entende que amor é ela ser abusada, né? Ela começa a colocar o amor como sinônimo de abuso, por isso que ela tem tendência a buscar homens abusivos no futuro, e ela acaba criando, muitas vezes inconscientemente, a ideia de que ela não merece nada, de que ela vai ser abandonada por todos. Ela adquire uma desconfiança do sexo masculino, ao mesmo tempo, né, paradoxalmente, ela tem uma busca irrefreável por validação masculina, e ela também acha que a única coisa de valor que ela tem para oferecer ao outro é justamente a parte libidinosa, né? Por isso, muitas vezes, uma mulher que teve infância disfuncional não consegue valorizar um bom companheiro, porque na cabeça dela o amor é o quê? O abuso, o xingamento, ela ser usada, que afinal de contas ela acha, né, no seu íntimo, no seu âmago, que é isso que ela merece. Então é complicado, né? Infância estragada estraga o adulto, e o adulto vai estragar o parceiro dele, aí tem filho. Essas pessoas têm um medo de abandono muito grande, que o medo de abandono está relacionado a infâncias disfuncionais, não deixa o pai ver o filho, aí é uma criança que cresce alienada. Você consegue entender que uma situação de abuso lá em cima vai criando uma cascata disfuncional que vai afetando gerações e gerações, e é preciso quebrar o ciclo. Cluster B, camarada, borderline, geralmente é filho de mãe narcisista, e a mãe narcisista é filho de um pai sociopata, e esse pai sociopata sofreu o abuso de uma mãe, de uma avó, aí fica esse ciclo do horror, né? É complicado quebrar isso aí, até porque eu vejo isso muito em grupos de mães narcisistas, mulheres que têm ciência do que é o narcisismo, que têm ciência do que elas sofreram na infância, que conseguiram quebrar aquela ideia de que a mãe é perfeita, né? Esse ginocentrismo materno, e ainda assim elas confessam: meninas, eu luto arduamente, dia após dia, para não descontar no meu filho e não reproduzir no meu filho os comportamentos, tá, que a minha mãe exibiu para comigo. Elas têm essa ciência. E você consegue notar que mesmo tendo ciência, né, porque a maioria das pessoas que exibem comportamentos disfuncionais, ela acha que a culpa é sempre do outro, né? É um sintoma de uma personalidade conflituosa. Mesmo essas mães tendo ciência, né, ou seja, elas já estão um passo à frente da maioria da população, elas ainda assim acabam exibindo esses comportamentos, que é algo que está impregnado dentro delas. Não é uma questão de escolha, né? Boa parte da nossa personalidade é formada até os 7 anos e a gente não escolhe muito, né? É meio ruim ser uma coisa assim meio determinista, mas às vezes a gente não tem escolha, né? Aquele monstro que habita dentro de muitos de nós, será que ele é um monstro mesmo? Ou será que ele é apenas o reflexo de uma criança traumatizada? Tem até uma série da Netflix, né? Me fugiu o nome, que fala exatamente disso. Reflexões filosóficas que vão de encontro com ideologias de direita, por exemplo, né? Se tudo é uma questão de escolha, tudo é uma questão de caráter, por que a infância afeta tanto as nossas escolhas, né? É muito complicado. E antes de nós lermos um relato de caso que não foi obtido do Quora ou de fóruns masculinistas, nada disso, o relato de inscrito é um relato de um artigo científico, tá? E ele fala de um caso de uma mulher do Nepal que sofria de hipersexualidade. Então esse tipo de coisa não é algo ocidental, não é algo oriental, ele existe e está relacionado a uma grande multifatoriedade de causas, né? E a gente vai deixar esse aqui para o final e ler agora a matéria da Billie Eilish, em que ela vai falar algo que também é um assunto pertinente à menosfera, que é como a destrói a sua mente. E nós temos já um vídeo a respeito disso. Se você se interessar no assunto, vai lá e checa esse vídeo aí e pare de ficar assistindo, que isso vai acabar com a tua mente, vai acabar com o teu lobo frontal. Vamos ler aqui. Billie Eilish sobre assistir desde criança. Destruiu o meu cérebro. A cantora norte-americana Billie Eilish falou sobre um vício que começou aos 11 anos e como ela teve pesadelos e dificuldades quando começou a namorar, né? Como eu falei, toda criança hoje de 10, 11 anos
já está tendo contato com esse tipo de material. E isso destrói a mente da pessoa, e como esse tipo de fenômeno ele é coletivo, você destruindo a mente da sociedade, a sociedade vai ser afetada. Eu defendo que para você acessar esse tipo de conteúdo, você tem que digitar o seu CPF, justamente para proteger as crianças desse tipo de problema, tá? Eilish completou 20 anos no sábado e falou ao programa de Howard Stern, na Rádio Sirius, que acha que é uma vergonha e diz: eu costumava ver muita pornografia. Comecei a ver quando eu tinha tipo 11 anos, né? E eu acho que realmente destruiu o meu cérebro. Eu me sinto totalmente devastada por ter sido exposta a tanto material adulto. E acrescentou dizendo que teve pesadelos porque parte do conteúdo que ela assistia era abusivo. Então, né, vocês estão vendo aí, uma atriz, né, cantora, na verdade, muito famosa, que provavelmente é de esquerda, e está falando aí uma coisa óbvia, né, que alguns conservadores têm falado há bastante tempo. Assistir filme adulto destrói o seu lobo frontal. Assistir filme adulto quando criança destrói a sua formação de personalidade. Beleza? E sobre essa questão, pessoal, dessa mudança cultural, né, que esse psicólogo até falou aqui no início, que embora a atitude da VTube seja polêmica, ela foi normalizada, infelizmente isso é algo que antigamente era um red flag, né? Falei para vocês, antes do século XIX era visto como delinquência, depois como problemas mentais, e esse tipo de conduta por si só já afastava os homens desse tipo de mulher. O cara sabia que a mulher tinha uma conduta promíscua, não se relacionava com ela. A partir do momento, né, que em grande parte por elementos subversivos, hollywoodianos e midiáticos, isso se tornou um comportamento normal, o homem se envolve com esse tipo de mulher, tá? E depois ele se dá mal, porque colocaram na cabeça dele que é normal a mulher ter vários parceiros antes do relacionamento, né? E não é. A hiperatividade é sintoma de disfunções de personalidade. E hoje, principalmente a Menosphere, a gente tem resgatado essa cultura e esse entendimento, esse tato, né, ao lidar com mulheres que têm esse tipo de conduta, que protegiam os homens no passado. Hoje a gente sabe, né, o Paul Whelan fala muito disso, um dos primeiros red flags ao você conhecer uma mulher é demais, rápido demais. E as mais perigosas, que são as histriônicas e as borderlines, elas exibem justamente esse tipo de comportamento. Agora, meu camarada, se você acha que isso é sexismo e que a mulher pode ter 30 parceiros, 40 parceiros e que depois ela vai adquirir uma relação monogâmica e tá tudo certo, tudo bem, é seu direito, mas não reclame se der zebra pra você, tá? Beleza? Não reclame, a gente tá aqui alertando. Bora ler agora então, pessoal, esse relato aqui é um relato de caso e a gente vai ver que a identidade, contrário ao que a esquerda e o feminismo querem dizer, que é algo normal e que o ser humano sempre foi poligâmico e que isso é biológico e é assim mesmo, né? A gente vai ver que ele é um problema psiquiátrico, tá? Bora ler esse relato aqui e, lamentavelmente, a gente vai ter a participação de um gado nele também. Se inscreva no canal, a gente se vê no próximo vídeo e até a próxima!